Caros irmãos, boa tarde. Estamos dando início a mais um estudo da carta de Paulo aos Romanos e desta feita nós vamos estudar o capítulo 12, dos versículos 9 até o 21, que nós vamos passar a ler neste momento. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Senhor, agradecemos pela tua palavra. Mais uma vez, pedimos a tua direção para compreendermos o teu ensino e que o teu Espírito Santo enche a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração com esta palavra transformadora. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso em preservar esta palavra para nós. Nós rogamos ao Senhor as bênçãos de podermos nos tornar praticantes desta palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos mais uma vez diante desta carta aos Romanos, já estudamos 12 capítulos e já estudamos o capítulo 12, né, a partir do versículo 1 até o versículo 8. E Paulo demonstra nesses capítulos, nesses versículos iniciais, que nós precisamos desenvolver uma vida que justifique toda a obra redentora de Jesus. Nos primeiros 11 capítulos, Paulo fala da redenção, da justificação pela fé, da santificação, da frutificação. Paulo demonstra que nós somos justificados pela fé para vivermos uma vida que glorifique a Deus, a própria vida de Jesus Cristo, que nos é concedida na conversão e que é alimentada e que é colocada, implantada dentro de nós pelo Santo Espírito do Senhor. E nós devemos viver essa vida de acordo com a palavra do Senhor e de acordo com os ensinos que nós temos nesta palavra. E ela foi dada, esta palavra, para mostrar que, tendo sido convertidos ao Senhor Jesus Cristo e justificados pela fé, pacificados com Deus, nós precisamos agora de
demonstrar esse tipo de vida na nossa vida prática. Ou seja, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, governados pelo Espírito Santo, essa vida cristã vai fluir em nós e vai manifestar a vida de Jesus Cristo para a glória de Deus. Paulo, então, está ensinando isso. E neste capítulo 12, o apóstolo vai demonstrar como é que essa vida cristã se manifesta. E ele vai demonstrar que esta é uma prática que precisa ser observada e precisa ser avaliada constantemente. Então, ele começa dizendo de que o amor seja não fingido, não é? Que nós vimos isso na semana passada, e que nós devemos detestar o mal, nos apegar ao bem. Ele fala que esse amor se manifesta também em relação a, aos nossos irmãos e aos nossos inimigos. Né? Ele vai falar sobre o amor aos inimigos, e ele demonstra, então, que esse amor é um amor que vem de Deus, porque ninguém, homem nenhum, pode amar desta maneira, né? A não ser que Deus esteja presente na sua vida e que o Espírito Santo esteja dominando a sua vida poderosamente. Então, Paulo ensina estas verdades, e ainda sobre o amor de uns para com os outros, ele ensina que esse amor deve ser um reflexo do amor de Deus para conosco. Quando nós entendemos que o amor de Deus deve ser refletido por meio de nós na vida das pessoas, nós vamos entender aquilo que João escreveu: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão, né? E que o amor fraternal é o amor que estabelece um relacionamento de irmãos, e que é recomendável isso na igreja do Senhor. Na igreja nós devemos manifestar esse tipo de amor cristão. Portanto, Paulo ensina isso de uma maneira muito clara para nós. Depois, o foco de Paulo é o trabalho na igreja. Ele fala da participação de todos na igreja. Ele já falou nos primeiros versículos, de 1 a 8, sobre os dons espirituais que devem ser manifestados na igreja, e agora ele está dizendo que nós precisamos ser zelosos no trabalho, não remissos, né? Não desleixados, não deixar para depois, e que devemos ser pacientes na tribulação e devemos ser perseverantes na oração. Isso tudo como indivíduos, mas também como corpo de Cristo. Essa manifestação deve ser feita também na igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele orienta, então, que os crentes sejam diligentes, zelosos, trabalhadores, dedicados, esforçados, nunca remissos ou preguiçosos, né? Ou vagarosos. O trabalho cristão deve ser feito com dedicação, com esforço, com a disposição de um coração amoroso para com Deus. Isso é aquilo que Paulo está ensinando a esses crentes. Os crentes estão estimulados a serem fervorosos, serem aquecidos na fé, vibrantes, calorosos. Deste modo, Paulo está orientando os crentes a terem um trabalho vigoroso, um trabalho cristão vigoroso. E assim, Paulo também introduz cada uma, cada um dos assuntos que ele se propõe a tratar, com esse desejo de que nós sirvamos a Deus com o mesmo zelo, com a mesma disposição de sempre. E agora ele traz uma nova
perspectiva para nós, a perspectiva escatológica. Ele fala que os crentes não estão vivendo nesta vida presente apenas para esta vida, que ser crente não é apenas para esta vida. Ele vive esta vida certo de que ela já faz parte de sua vida futura. Aquele tipo de vida ressurreta que que teremos na ressurreição e na glorificação. Isso já é embrionariamente aquilo que nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo esse tipo de vida que será consumado na redenção final, quando formos glorificados pela ação completa de Jesus Cristo na ressurreição. Então, por isso também nós devemos entender que fazemos parte e vivemos uma expectativa que não é uma esperança vaga, que não é uma mera possibilidade, mas que é um fato real. Ele trata a vida vindoura como um fato real que nós também devemos tratar. E Paulo também fala que nós podemos ser pacientes na tribulação exatamente por causa disso. Se nós temos essa perspectiva de uma vida futura que já está presente no nosso ser agora, a nossa perspectiva também de tribulação, de passar por tribulações, é mudada, ela é vista com um outro enfoque. E nós passamos vitoriosamente pelos sofrimentos e pelas tribulações. Mas nos lembramos sempre da palavra de Jesus, que no mundo nós teremos aflições, mas que nós precisamos ter uma fé dobrada, uma fé renovada, de que nós vencemos o mundo nele, em Cristo. Paulo, então, está trazendo esses ensinos para nós. Agora, ele diz que quanto ao mais, ele orava, o apóstolo Paulo orava, pedindo que os crentes se tornassem mais conhecedores da vontade de Deus, que eles soubessem de toda a vontade de Deus, que eles praticassem toda a vontade de Deus e que eles orassem intensamente para conhecer a vontade de Deus. Paulo está dizendo que quanto mais nós oramos, quanto mais nós estamos em comunhão com Deus, no Espírito do Senhor, mais do poder de Deus nós experimentamos e mais da vontade de Deus nós conhecemos e mais disposição de coração nós temos para a obedecer. Agora nós vamos ver que Paulo vai falar do amor novamente. Novamente ele fala do amor cristão, que deve ser verdadeiro. Ele diz assim que o amor verdadeiro que enche cada crente, o crente fiel, se manifesta nas ações de generosidade. Paulo está falando que a generosidade é marca do cristão. E a piedade prática que compartilha, a generosidade é esta piedade prática que compartilha das necessidades das pessoas, é a piedade que distribui, né, aos crentes os próprios bens e que, conforme a necessidade de cada irmão, dos santos, daqueles que são membros da igreja, ela distribui segundo mistério a cada um. Então, Paulo está dizendo que quem
ama o seu irmão, pratica esse amor. E quem não ama seu irmão, a quem viu, conforme João nos ensina, não pode amar a Deus a quem não viu. Esse é o tipo de manifestação que Paulo está fazendo aqui em relação ao amor. Para Paulo, a hospitalidade é um dom do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, que produz aquelas qualidades espirituais lá de Gálatas, né? Amor, gozo, paz, etc., não é totalmente abrangente, né? Não é exaustiva aquela lista. Nós temos outras qualidades espirituais que são fruto do Espírito, a generosidade, a hospitalidade, então, o equilíbrio. Então, nós vemos aqui que Paulo está ensinando que a hospitalidade é um dom do Espírito Santo. Nesta exortação de Paulo, nesse mandamento de Paulo, ele diz que os crentes devem praticar a manifestação do amor aos estranhos. Paulo está falando de abrir as portas das casas, as portas de nossa casa, para receber os santos, para receber os irmãos em Cristo e para receber até estranhos que vêm de outros lugares e que podem usar a nossa casa. É claro que nesse aspecto aqui, com estranhos, nós precisamos ter cuidado, né? Mas nós precisamos praticar também esta este mandamento do apóstolo Paulo, e que nós possamos ajudar e abençoar, ou sermos bênção, melhor dizendo, para aquelas pessoas que passam por nossa cidade. Pedro estimula os crentes a mesma prática, a prática da hospitalidade, lembrando que, por causa desta ação, a hospitalidade, alguns hospedaram anjos. Lembramos também de como é salutar esse costume de nos visitarmos mutuamente. Como nós perdemos isto nestes tempos modernos. Precisamos retomar esse costume de nos visitarmos mutuamente, irmos às casas uns dos outros para orarmos juntos, comermos juntos, para compartilharmos as bênçãos de Deus, para sermos ouvidos e para ouvir aqueles irmãos com quem nós compartilhamos. Portanto, Paulo está nos ensinando a esta prática salutar de nos visitarmos mutuamente e aproveitarmos para a prática de orações em conjunto, para orarmos uns pelos outros, de modo que nós sejamos instrumentos de bênção na vida das pessoas. Infelizmente, não temos desenvolvido esse costume na atualidade. Paulo vai falar agora que o espírito cristão deve ter um comportamento especial em meio às perseguições. Qual é o espírito que o cristão deve ter em meio às perseguições? Ele vai dizer que, seguindo o ensino de Jesus, nós devemos tratar, neste momento que Paulo está vivendo, do problema das perseguições. Como reagir às perseguições? Diante delas, o que fazer? E Paulo começa ensinando, dizendo: abençoai, né? Nesse aspecto aqui, abençoai é uma expressão que significa falar bem a respeito de alguém, falar a verdade a respeito de alguém, falar bem. Paulo está dizendo, então, que nós devemos abençoar. Paulo vai falar da prática do amor aos inimigos agora, aquilo que nós já mencionamos um pouco acima, não é? Paulo vai falar do amor aos inimigos. Não falar mal, não se exasperar, não xingar, tratar com cordialidade é aquilo que nós devemos fazer
em relação aos nossos inimigos. E isso é uma ordem de Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. Isso é aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, né? Isso exige um espírito contrito, um espírito contido também, dentro de uma determinada perspectiva, dominado, um espírito submisso ao Senhor Jesus, porque nessa circunstância é que nós vamos demonstrar toda a nossa sujeição ao Senhor Jesus, obedecendo seus ensinos, né? E nós vamos ver que quando nós temos a plenitude do Espírito Santo, nós praticamos isso e frutificamos no autodomínio. Nós sabemos que o autodomínio é muito difícil, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, esse é um aspecto da frutificação nossa em todos os sentidos. Nós teremos autodomínio para glorificar o nome do Senhor. Ter as ações e as reações sob controle. É isso que é ter autodomínio, né? Ter ações é mais fácil e reações é mais difícil, sob domínio, sob controle, sob a liderança do Espírito Santo de Deus. No versículo 15, nós vamos encontrar uma expressão. Essa expressão é uma expressão do caráter do cristão, misericordioso. Ele encontra motivação para se alegrar com a mesma alegria de alguém que está passando por um momento de felicidade. Ou seja, ele se alegra com os que se alegram. E o cristão, então, que está cheio do Espírito Santo, ele pode se alegrar com a alegria dos outros. Ele pode nem ter um motivo pessoal, mas ele se alegra porque outras pessoas estão alegres. Então ele entende que a alegria é um dom de Deus e é uma característica do Espírito Santo que o Espírito Santo nos dá. E ele se alegra então porque o irmão está alegre. Ele se alegra com a alegria do irmão. A alegria de alguém é a sua própria alegria. E ele se sensibiliza a ponto de chorar também, de se alegrar com os que se alegram, e a ponto também de chorar a tristeza de um irmão por causa da sensibilidade que ele tem dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele pode se alegrar e pode se entristecer, pode se alegrar com os que se alegram e pode chorar com aqueles que choram pela tristeza que eles têm. Mas ele pode ser um instrumento de louvor e adoração a Deus na vida daquele irmão, mesmo se entristecendo com ele. Ele ama a tal ponto que está em completa sintonia com os sentimentos dos irmãos. O amor faz dele uma pessoa sintonizada com os sentimentos dos irmãos. Então, ele pode entender o que está se passando no coração dos irmãos e manifestar a sua misericórdia. Portanto, isso é aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando nesse versículo 15. No versículo 16, nós encontramos o apóstolo Paulo ordenando que os crentes tivessem ou tenham o mesmo sentimento e a mesma unanimidade para viver em harmonia uns com os outros. Ele está dizendo: tende o mesmo sentimento e sede de um mesmo parecer. Vivei de tal maneira, né, que haja harmonia uns com os outros. Isto
esta harmonia uns com os outros é a base da fraternidade, é a base dessa comunhão e tem como resultado um espírito de igualdade, em que todos os crentes são considerados iguais uns aos outros, são considerados com os mesmos direitos e com os mesmos deveres uns dos outros, e assim promovendo um tratamento equânime, justo e um tratamento fraterno entre os irmãos. É, este é o desejo do apóstolo Paulo neste trecho da carta aos Romanos. Um tratamento fraterno e uma unidade, uma igualdade no meio dos cristãos. No lugar de nos orgulharmos em nós, né, nos sentirmos orgulhosos de nós mesmos, nós devemos ser humildes, nós devemos ter essa humildade em condescender, sermos condescendentes. Não sermos complacentes, mas sermos condescendentes e concordando apenas, não concordando apenas de aparência, mas nos identificando com os irmãos. Um exemplo disso pode ser os senhores e escravos que havia nas igrejas do Novo Testamento, né? Os senhores de escravos, os senhores cristãos de escravos, deveriam manifestar condescendência uns para com os outros, né? Para com os escravos. Eles deveriam tratar os escravos de uma maneira fraterna, que eles se sentissem como se fossem irmãos, apesar de serem escravos. E na oportunidade que tivessem, conceder alforria àqueles escravos. Os escravos também deveriam servir aos seus patrões que fossem irmãos, se fossem escravos crentes, demonstrando também que eles respeitavam, mesmo sabendo que eram irmãos em Cristo, que eles respeitavam essa posição do seu Senhor. Então, Paulo está ensinando estas verdades para nós nesta carta aos Romanos. Paulo está dizendo: não sejam sábios aos seus próprios olhos. O que significa esta posição, não ser sábio aos próprios olhos? Ele está falando alguma coisa que ele já tinha dito no início do capítulo. Não pensem de si mesmos mais do que são, e não se tenham em alta conta, não se tenham em consideração maior do que aquela que é real, né? Antes, sejam humildes, acomodados às suas próprias posições, acomodem-se àquilo que vocês realmente são, não tenham desejo de ser mais do que aquilo que vocês são, e sejam humildes uns para com os outros, e que essa humildade seja a manifestação do conceito adequado que vocês tenham de si mesmos, né? O que é humildade, senão o conceito adequado de nós mesmos? De sabermos exatamente quem somos, não querer ser mais, mas não querer ser menos também do que somos, né? E se pudermos crescer em todos os sentidos, devemos crescer, mas mesmo assim, continuar humildes diante do Senhor. Então, nós precisamos de ser responsivos diante das exigências da nossa vida, e se pudermos crescer, devemos crescer, mas se não pudermos, devemos estar absolutamente conscientes daquilo que nós somos e agirmos exatamente de acordo com aquilo que nós
somos, né? No versículo 18, Paulo fala que nós devemos trabalhar pela paz. A paz é um exercício em que todos participam, um exercício de humildade, de sentimento de igualdade, de amor uns para com os outros. A paz resulta de uma aplicação da justiça, da equidade. Devemos tratar todos uns aos outros com equidade, né? Do mesmo modo, com o mesmo equilíbrio, de acordo com aquilo que cada pessoa é, né? Devemos tratar, então, com equidade. A paz é uma, uma questão fundamental no relacionamento de irmãos no corpo de Cristo. E não sejam motivo de discórdia, diz Paulo, né? Que nós não sejamos motivo de discórdia e que nós possamos ser motivos de alegria, de equilíbrio, sejamos motivo de regozijo, de perfeita harmonia dentro do corpo de Cristo. Nós devemos preservar a paz, né? Andarmos debaixo da disciplina, evitar os desentendimentos e sermos capazes de preservar a paz enquanto estiver ao nosso alcance. Paulo diz: enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nós devemos, então, preservar a paz, não nos incomodando de perder. Se for necessário perder para ter paz, nós devemos ter esse espírito de perder para ter paz. Paulo, quando fala aos Coríntios sobre aqueles irmãos que estavam levando outros irmãos em litígio aos tribunais, Paulo diz assim: é muito melhor perder e preservar a harmonia entre irmãos do que tentar ganhar uma causa e levar os irmãos aos tribunais e ficar inimigo desse irmão. Então, nós estamos vendo aqui que Paulo deseja exatamente isso, né? Dentro desse espírito que Paulo está ensinando aqui, espírito pacífico, nós devemos entregar toda a ideia de vingança na mão do Senhor. Tudo quanto é ideia de vingança que possamos ter, devemos entregar ao Senhor. E devemos fazer tudo que está ao nosso alcance para manter a paz e não nos vingarmos a nós mesmos, mas entregarmos tudo ao Senhor, né? Para que em tudo tenhamos o mesmo Espírito de Jesus Cristo, que orou no final da sua carreira, ao ser crucificado, orou pelos que estavam lhe crucificando e que estavam ali zombando dele. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então nós devemos ser pacificadores. Jesus deu lugar à ira de Deus. Ele entregou a vingança ao Senhor, entregou ao Pai a manifestação de sua ira. Deus é que vai manifestar a ira, porque ele diz: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, ele vai operar a sua ira no tempo certo, né? A sua plena justiça será feita quando ele manifestar plenamente a sua ira. Nessa ira que nós podemos manifestar, na nossa ira, essa ira que é humana, essa ira não opera a justiça de Deus. Por quê? Porque ela é egocêntrica, ela é carnal e ela torce as coisas. Então, nós devemos deixar a ira de lado para não errarmos naquilo que vamos fazer. A operação da nossa ira não opera a justiça de Deus.
A justiça de Deus é operada pela sua própria ira, né? Nós somos tendenciosos, somos egocêntricos, por isso a nossa manifestação de ira é sempre pecaminosa. E por isso devemos também entregar tudo ao Senhor e deixar tudo nas mãos dele. Paulo vai finalizar agora, os versículos 20 e 21, ele vai finalizar esse capítulo, e ele vai finalizar dizendo como o cristão deve agir nesta circunstância de manter a paz a todo custo. Primeiro de tudo, ele deve esforçar-se por viver em paz. Esforçar-se. Significa que ele deve lutar pela paz. Significa que ele deve abandonar todo tipo de interesse de não preservar a paz. Deve evitar todo tipo de queixa, todo tipo de sentimento que possa levar à desarmonia. Então, o crente deve se esforçar por viver em paz com todos. Segundo, o crente, se receber alguma injustiça, não deve querer se vingar. Ele não deve manifestar ira. Se ele receber alguma injustiça, ele é servo de Deus e certamente Deus está vendo essa injustiça. E Deus, no tempo certo, vai proporcionar a correção dessa injustiça no tempo de Deus. Se Deus não quiser corrigir essa injustiça agora, nós devemos ainda assim ser gratos a Deus, porque Ele nos dará graça para passarmos por estas circunstâncias. Terceiro, ele deve dar lugar à ira de Deus, porque a Ele, a Deus, compete a retribuição. É Deus quem retribui. Ele é justo e também capaz de distribuir a sua misericórdia segundo a sua infinita sabedoria. E ele pode retribuir na medida certa e no tempo certo aquilo que a pessoa está cometendo de injustiça. Do ponto de vista positivo, agora, Paulo, em relação aos inimigos, Paulo vai ensinar alguns aspectos interessantes. Primeiro, ele vai falar que nós devemos dar de comer ao nosso inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É o aspecto proativo da questão, positivo. Segundo, Paulo vai falar que nós devemos dar de beber ao que tem sede. Dar de beber àquele que tem sede. Mesmo que seja inimigo. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Quem toma essa atitude de suprir as necessidades do que age como inimigo, vai provocar uma crise de consciência. Vai provocar uma crise de consciência que pode finalmente levar essa pessoa a pensar no seu estado espiritual. Vai ficar com a consciência ocupada com essa situação. Essa situação vai chocar a sua consciência, porque, na verdade, as pessoas estão acostumadas ao tipo de manifestação olho por olho, dente por dente, né? Que é a retribuição imediata. Mas aqui nós estamos falando de um aspecto de beneficiar aos nossos infratores, aqueles que infringem leis e que atingem a nossa própria vida. Portanto, Paulo termina esta sessão de
de ordenanças, com os cristãos sendo instados a empreenderem um tipo de comportamento desta maneira: enfrentem o mal com a prática do bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Os cristãos devem vencer o mal com a prática do bem, não dando qualquer chance, não dando qualquer oportunidade, de modo algum deixando escapar a porta para a manifestação do mal. Devemos pleitear sempre nos nossos, nos nossos relacionamentos aquilo, pleitear pela prática do bem, não darmos nenhuma oportunidade à prática do mal. Assim venceremos o mal com o bem e estaremos praticando o amor cristão, né? O modo de vencer o mal não é fazer o bem em resposta ao mal, mas viver na prática do bem. Então, Paulo está dando uma lição aqui, que eu não vou esperar uma pessoa fazer o mal para mim para fazer o bem para ela. Pelo contrário, eu vou viver a prática do bem, e eu vou praticar o bem independente da pessoa fazer ou não o bem para mim. Porque isto tem um aspecto de preservação do aparecimento do mal. É uma atitude preventiva em relação ao aparecimento do mal. Concluindo, a doutrina cristã da justificação, aliás, as doutrinas cristãs, né, da justificação, da santificação e da glorificação estão fundamentadas na glória de Deus e no sacrifício de Cristo mediante a fé. Sabemos que entendemos estas verdades quando estas verdades são praticadas nas nossas vidas, né? Quando nós vivemos de acordo com essas verdades. Quando nós praticamos com toda a disposição do nosso coração as verdades que a palavra do Senhor nos ensina. E a nossa vida é uma vida de obediência, uma vida que leva o homem a andar na dependência exclusiva de Deus. E isso é uma evidência clara da conversão genuína. A verdadeira conversão é aquela que produz em nós a prática da vida de Jesus. Então, nós não somos convertidos por obras, mas somos convertidos para as obras. A vida de Cristo, obrigatoriamente, necessariamente, compulsoriamente, tem que se manifestar em boas obras na nossa vida. É isso que Paulo está nos ensinando neste capítulo. Que o Senhor Deus, misericordioso, nos abençoe, que a sua palavra fale constantemente ao nosso coração. Deus abençoe a todos. Nós agradecemos pela disposição de nos ouvirem, de nos assistirem nesse vídeo.